quero saudar aos irmãos, parafraseando o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 14, que diz, em algumas versões, o verso 13: A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? É uma alegria estar novamente aqui à igreja de Rinchô, depois de 2 sábados, que estivemos ali em Aveiro. E desço já louvado porque encontro os irmãos bem e congregando, isso é o importante, amém? E fico feliz porque a nossa igreja segue avante, segue em frente. Fico feliz também porque nós temos um congresso às portas, E nós temos a oportunidade de nos preparar para participarmos desta grande festa espiritual. Nós temos poucas festas na qual nós podemos juntos louvar ao Senhor e nos encontrarmos e revermos pessoas de outros lugares, E essa é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que eu creio que nós não devemos desperdiçar, porque é justamente nessas ocasiões que a nossa fé é fortalecida. Amém, irmãos? É nessas ocasiões que nós nos revigoramos escutando nossos irmãos de outros lugares e também nossos pastores. Amém? Vamos dar, então, entrada à nossa mensagem na manhã desse santo sábado. E a nossa mensagem ela está baseada em Lucas. Vamos lá buscar em nossas Bíblias. Lucas no capítulo 16. Interessante, irmãos, que muitas pessoas hoje em dia, muitas pessoas afirmam que não podem seguir a Bíblia. Ou melhor, afirmam que muitas coisas que a Bíblia fala, que a Bíblia diz, não são coisas verdadeiras. Ou colocam dúvidas sobre muitas verdades que a palavra de Deus apresenta. Muitas dizem que não podem acreditar, outras dizem que a Bíblia tem contradições. E colocam não somente a Bíblia em xeque, vamos dizer assim, também colocam seus autores em xeque, falando que os mesmos não eram inspirados ou que eram inspirados parcialmente. E não somente os autores, também coloca aquela pessoa central da Bíblia em dúvida, a pessoa do Senhor Jesus. E existe um texto, ou melhor, existe uma parábola que Jesus contou, que essas pessoas utilizam para colocar em dúvida a moral de Jesus, para colocar como duvidosa a moral de nosso Salvador. E é justamente a parábola que vamos falar hoje. Havia um homem rico que mantinha um administrador, ou um mordomo. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens de seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta conta da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: Meu senhor está me despedindo, que farei?
trabalhar na terra, não tenho força. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei, para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou o outro devedor: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Então, o versículo 8, então o Senhor elogiou aquele administrador justiça, pois agiu com sabedoria. Entre si, na conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Vocês, que relato estranho. Ali, nessa parábola, apresentam-se 3 personagens. Quem é a primeira personagem que é apresentada aí? O homem rico, ou melhor, vamos colocar assim, o Senhor, o dono de tudo ali. A segunda personagem apresentada é quem? O mordomo, o administrador. E a terceira personagem são quem? Os devedores. Os devedores, exatamente. Esses são os 3 personagens que são apresentados. Eu pergunto aos irmãos, o senhor, ou melhor, o dono da propriedade, o homem rico que é apresentado aqui por Jesus, ele é um homem honrado ou é um homem desonrado? De acordo ao que nós lemos. Ele é um homem honrado ou um homem desonrado? O que os irmãos dizem? Faço-vos outra pergunta. O mordomo era honrado ou desonrado? Um homem honrado ou um homem desonrado? Agora, em contraste, então, o homem rico, ou melhor, o dono da propriedade, o que ele era? Era um homem? Tem certeza disso? Vamos lá. O dono da propriedade, irmãos, ele estava sendo o quê? Estafado, roubado por quem? Pelo mordomo. E tudo o senhor da propriedade, o dono da propriedade, o homem rico, era um homem justo. Por quê? Porque a parábola nos relata que quando ele ouviu que ele estava sendo roubado, que o mordomo estava desviando dinheiro, estava malgastando o seu dinheiro, ele tomou uma atitude passiva. Naquela época, vamos nos transportar até aquela época da Palestina, nos tempos de Jesus. Naquela época era muito comum que os senhores fossem homens muito rigorosos. E não somente isso, eles tinham tal autoridade sobre os seus servos, que eles tinham o poder de, se o servo estivesse agindo mal, de castigá-los, ou até mesmo de tirar o quê? As suas vidas. E imaginem vocês numa situação dessa, o senhor estava sendo roubado, ou seja, os seus bens estavam sendo malgastados por um mordomo, por um servo seu. E quando ele ficou sabendo disso, diz que ele atuou de tal forma que somente fez o que com o homem?
pediu as contas, despediu o homem, mandou o homem embora. Então, sob essa perspectiva, qual era então vamos dizer assim, a índole do homem rico? Ele era um homem honrado ou um homem desonrado? Um homem honrado, irmãos. Ele era um homem honrado. Por isso que ele atuou de tal forma. Diz, como dito, o Senhor recebeu uma denúncia sobre o administrador e o chamou para que fosse demitido. Diz um pensamento, a frase prestar contas de sua administração, preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Seria melhor trazido como me entregue os livros contáveis, porque você está demitido. O mordomo foi apenas demitido, o que era muito estranho naquele contexto histórico, como mencionamos. O normal seria que o senhor mandasse prender ou até mesmo matar o mordomo, mas o Senhor demonstra profunda misericórdia e apenas o demite. O ato de o senhor da propriedade apenas demitir o mordomo mostra que o senhor da propriedade era um homem justo, bom e misericordioso. Era um homem justo, bom e misericordioso. Interessante, irmãos, que logo no verso 2, nós verificamos que o Senhor manda chamar o funcionário, tentando colocá-lo em confissão. Diz assim o relato, lá no verso 2. Diz que o Senhor interrogou e disse, que é isso que chega a mim a teu respeito? Em outras versões diz assim, que é isso que escuto ao teu respeito? Como falamos, como o texto diz, isso é um semitismo que tem significado de algo contínuo, ou seja, o Senhor está dizendo ao mordomo dessa maneira, o que é isso que eu tenho ouvido ao teu respeito? Ou seja, se nós pegarmos o sentido original desse texto, dá a entender que o senhor da propriedade já havia vindo escutando que o seu mordomo havia já há algum tempo que estava o quê? Roubando ele. Ou seja, quando ele chama o mordomo para ser interrogado, ele diz, o que é isso que eu venho escutando a seu respeito? Isso já demonstra também, irmãos, o quão paciente era o senhor da propriedade. Porque já não era de ontem ou de hoje que ele havia escutado que ele estava sendo roubado pelo mordomo. Porém, ele com paciência foi deixando as coisas passarem, até que chegou um tempo que ele não pôde mais. Então fez a pergunta, o que é isso que eu tenho escutado a seu respeito? Era uma denúncia constante que o Senhor estava escutando ou havia escutado sobre o mordomo. E qual foi a postura, irmãos, do mordomo? Quando o senhor da propriedade o chamou para interrogá-lo. Como ele se manteve? Qual foi a postura do mordomo? Olha, o mordomo, pelo curto relato que lemos, e pelo tempo que ele estava tentando enganar, nos dá a entender que ele era um homem muito o quê? Astuto e inteligente. E até mesmo no final, lá no verso 8, o Senhor diz que era um homem sábio, que o mordomo era um homem sábio. Agora, como ele estava, como ele se portou frente à interrogativa do dono da propriedade? Como? Exato. O que o dono da propriedade estava falando era a verdade. Porém, qual foi a postura dele? Normalmente, quando uma pessoa nos acusa,
de algo que seja verdadeiro ou falso, normalmente qual é a nossa postura? Nós nos defendemos. Se nós estamos ainda no erro, aí que nós nos defendemos o quê? Mas, se alguém nos acusa corretamente, e nós sabemos que nós estamos errados, a nossa natureza, ela vai logo em conflito com aquilo. E nós normalmente nos defendemos, nós normalmente falamos, nós normalmente retrucamos ou até mesmo discutimos por isso. Mas, qual foi a postura do mordomo? Diz que ele ficou como? No momento que o dono estava interrogando, ele ficou quieto. Ele ficou quieto. O servo, diz um pensamento que é muito inteligente, fica calado e não adiciona nenhuma informação nova. Ou seja, ele ficou quieto, ele apenas escutou. Ele, diz o pensamento, esperava o pior do seu senhor. Em casos como este, o castigo seria, no mínimo, um insulto público, vitupério, ou a fustigação com varas acompanhadas de prisão. Ao contrário do que se esperava, o servo simplesmente é despedido e descobre algo no seu senhor, como já mencionamos anteriormente, a misericórdia, apesar do seu erro gravíssimo. O mordomo, então, como diz o relato, ficou calado. Ele não falou para se defender e tampouco falou para se condenar. Ele apenas escutou. O mordomo sabe que o Senhor está sendo misericordioso com ele e não argumenta nada. Ele fica em silêncio, assumindo a sua culpa, como mencionou o irmão Wagner, e começa a pensar o que poderia fazer para ganhar a vida dali para frente. Ou seja, ele ficou calado, sabendo que ele era culpado. Ele sabia a sua culpa. E então, diz que ele começa a pensar o que ele faria dali para frente. Por quê? Porque foi pedido a ele que entregasse a sua mordomia, ou que ele entregasse então ali os papéis da sua demissão. Ao perceber isso, diz um outro pensamento, o servo tem uma conversa consigo mesmo, pensando em uma solução rápida. Notavelmente ele pensa em trabalhar na terra, como diz o versículo 3. Ele pensa em trabalhar na terra, cavando. Não se espera naturalmente que um homem culto, em relação àqueles que lavravam a terra, em posição de autoridade, viesse a fazer trabalhos braçais. Afinal, ele era um administrador. Por que o mordomo disse que não quis trabalhar na terra, arando a terra, cavando a terra? Porque ele era culto? Porque ele não tinha o quê? Forças. Ou seja, ele mesmo viu que ele não tinha forças e capacidade para aquele trabalho. Ou seja, ele não quis fazer aquele trabalho, não foi porque ele anteriormente tinha uma posição que elevada, mas porque ele mesmo reconheceu que ele não tinha forças para aquilo. Né? Quando isso está no versículo 3, ele percebeu que ele não tinha forças para aquilo. Diz, a única razão que encontra para não trabalhar na terra é a sua fraqueza física. Ele também rejeita a mendicância. Ele também pensou em outra profissão. Qual foi a profissão? Mendigar. Naquela época, pedir esmola era considerado uma profissão. E ele não quis essa profissão. O mordomo deseja ardentemente outro emprego. Está preocupado com outro emprego. Porém, visto que foi despedido por ter desperdiçado os bens do Senhor, que agora, quem lhe daria agora outro trabalho?
Quem confiaria nesse homem? Se vocês fossem donos de alguma empresa, se algum de nós, e chegasse alguém com um currículo duvidoso e com uma carta de recomendação duvidosa, dizendo que ele não foi fiel no outro trabalho, será que algum de vocês contrataria tal pessoa? Se chegasse uma pessoa pedindo um trabalho, vocês escutassem que essa pessoa roubava no outro trabalho, ainda que seja somente o tempo, roubava o tempo que era designado ao trabalho e não fazia o seu trabalho, será que essa pessoa teria lugar na vossa empresa? Não. Ninguém daria trabalho a uma pessoa de caráter duvidoso, a uma pessoa que já tem um currículo negativo, que já roubou um outro senhor, um outro patrão, um outro dono. E o mordomo era consciente disso. Então ele precisava criar uma situação que mudasse a sua imagem perante os demais. Ele precisava elaborar algo para que a sua imagem de mau mordomo, de mordomo infiel, pudesse ser agora passada de uma forma diferente. Diz que quando vai buscar o livro para devolver ao patrão, o mordomo manda chamar os devedores, pois pensa que se agisse em favor deles, poderia receber como funcionário em suas casas. Lá no verso 4, vamos ler novamente. A astúcia, a inteligência desse homem. Já sei o que farei, para que quando der o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. O que ele fez então? Qual foi a astúcia dele? Para que o seu nome fosse limpo na praça. Ele chamou quem? Os devedores. Ele convocou os devedores. Como ele era possuidor do livro de devedores, como ele administrava todos os bens do Senhor, do seu Senhor, então ele tinha acesso a quem devia, a quem não devia. Ele tinha acesso a todas aquelas pessoas de poder que estavam subordinados também ao seu Senhor. E ele imediatamente então tomou uma decisão de convocá-los até ele. E notem vocês que essa convocação foi antes de que os boatos da sua demissão chegassem aos ouvidos de quem? Desses devedores. Por quê? Porque ele utilizou então de uma astúcia, vamos dizer assim, covarde, perante o seu Senhor. Diz o pensamento que a chave para a situação é que ninguém sabe ainda que ele foi demitido. Logo, todos saberão, e por isso ele precisa agir depressa. Ele precisa se preparar agora, antes que entregue os livros contáveis ao seu Senhor. E o versículo 4 de Lucas 16 prova que os devedores não sabiam de nada, ou seja, não sabiam da demissão do mordomo. Do contrário, eles não obedeceriam ao chamado de alguém que não tinha mais autoridade sobre aquelas terras, que era o mordomo. Os totais das contas são grandes e fixos, mas não estavam vencidos, e o servo bondosamente, então, abaixa o preço de todos os contratos. Então diz que ele chamou os devedores e sabiamente perguntou a eles quanto eles deviam ao dono da propriedade. Fez o questionamento. E o primeiro disse que devia quanto? 100 devia quanto? Devia 100 medidas de azeite.
E ele então falou para esse primeiro que ele questionou: bom, se você deve 100, agora senta-te e marca aqui no livro quanto? Ele estava dando então um desconto de quanto aí? 50% daquilo que era dele? Daquilo que não era dele. Então ele deu um desconto, olha a sabedoria. Ele dando esse desconto, ele estaria ficando bem com quem? Com o devedor. E aí ele chamou um outro e questionou: e tu quanto deves? E o outro disse que devia quanto? 100 tonéis de trigo. E o administrador então mandou agora esse outro devedor colocar no livro que ele devia quanto? 80. Já deu um outro grande desconto. Olha que sabedoria. Novamente, quem estava ficando bem aí? O mordomo. Estava ficando bem. E não somente o mordomo estava ficando bem, porque os devedores sabiam que o mordomo trabalhava para quem? Para o dono da propriedade. Ou seja, eles imaginavam que o mordomo estava dando aquele desconto nas dívidas por autorização de quem? Do dono da propriedade. Imagina que o Wagner deve 1.000 euros. E chega então o funcionário do local para onde ele deve e lhe dá um desconto e fala: você agora só deve 500 euros. Qual vai ser a sua alegria, Wagner? Só metade da dívida. Imagine como não ficou esses homens. Esses devedores ficaram muito agradecidos. E o seu agradecimento era para o mordomo e muito mais para quem? O senhor da vinha. Agora notem vocês no último versículo. Então o Senhor elogiou aquele administrador do quê? Da injustiça, pois agiu com sabedoria. Eu vos faço uma pergunta, irmãos. Por que ele está sendo elogiado aqui? Porque na realidade, desde o início nós lemos que ele é um mordomo o quê? Infiel. Bens do proprietário. O proprietário, então, diz que vai mandá-lo embora. E ele age novamente com traição, com astúcia, e dá desconto sobre aquilo que não pertence a ele. Porém, no final, ele é elogiado. Por quê? Lembrem vocês que essa é uma das parábolas de maior grau de dificuldade das parábolas de Jesus. Eu vos faço a pergunta: por que o mordomo está sendo elogiado pelo Senhor? Diz: então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, e ainda diz: pois agiu com sabedoria. Por que ele está sendo elogiado? Se ele é um administrador de injustiça. Qual é a lógica desta parábola? Como nós podemos entender essa parábola, ou esse versículo 8, como nós podemos entender essas palavras que Jesus pronunciou sobre este mordomo infiel? O que os irmãos dizem? Então o Senhor elogiou aquele administrador de injustiça. O mordomo tira aproximadamente o mesmo valor das duas contas, enquanto os irmãos pensam na resposta. 500 dinários. Isso era o que valia 50 postes de azeite e 20 tonéis de trigo. Ou seja, ele tirou a mesma quantia dos dois devedores. Os devedores deveriam acreditar que o mordomo havia pedido ao Senhor um favor
em favor deles e que o Senhor tinha aceitado a redução no preço. Eles não sabem que o mordomo tinha sido demitido, pois o mordomo pergunta: quanto vocês devem ao meu senhor? Pela relação de amizade que os devedores tinham com o Senhor, eles não fariam algo para prejudicá-lo. E aí nós voltamos à interrogativa. O Senhor elogiou o mordomo pela sua astúcia e sabedoria. Mas por quê? O Wagner falou usar a oportunidade. O que mais? O que ele detectou logo no início? Porque diz que esse mordomo era muito inteligente. O Senhor disse, agiu com sabedoria. Ou seja, ele era um homem sábio, porque ele estava constituído sobre todas as propriedades daquele senhor. E o que ele detectou logo na conversa que teve com o Senhor, quando o Senhor o chamou para demiti-lo? O que ele detectou? Lembra que eu falei aos irmãos? A bondade e a misericórdia de quem? Do seu Senhor. Ou seja, ele percebeu que o dono das propriedades era um homem reto, misericordioso e bondoso. Agora, voltamos à questão. Por que ele foi elogiado, então? Ele detectou que o Senhor era bondoso. Por que, irmãos? Essa é a chave do nosso tema. Quando nós entendermos isso, a gente vai embora. Por quê? Epa, eu que estou perguntando, irmã. Sim. Não era fiel. Sim. Uhum. Pois, essa é a minha questão. Como? O Mateus? Sim. Ele atuou, mas a astúcia dele foi justamente essa: abaixar a dívida, diminuir a dívida dos devedores, para que ele pudesse ficar bem com quem? Com os devedores, para que ele pudesse ter lugar. Ou seja, quando diz ter lugar em suas casas, era ter lugar, ou seja, ter um trabalho na casa daqueles homens que deviam ao seu senhor. Exato. Quando ele fosse mandado embora, ele poderia então bater naquelas portas e encontrar um trabalho. Ele não estava querendo ser, ou seja, viver uma vida cômoda, ele queria apenas um outro trabalho. Por isso que ele atuou dessa maneira. Agora, mas a maneira que ele atuou ainda foi uma maneira enganosa, injusta, porque ele estava dando desconto sobre aquilo que não pertence a ele. Entendeu? Agora, a questão é por que ele foi elogiado. E nós falamos, irmãos, anteriormente, o Senhor era misericordioso. O Senhor era um homem bondoso. Ao trocar, olha, interessante esse pensamento. Veja se os irmãos concordam. Ao trocar os valores nos livros contábeis, mesmo sabendo que o Senhor perceberia, o mordomo estava confiando na misericórdia demonstrada pelo Senhor no início da conversa. Ou seja, o Senhor, o dono da propriedade, ele sabia
o quanto ele tinha que receber daquelas pessoas que deviam a ele. Quando o mordomo leva o livro ou entrega ao seu senhor os livros de contábeis, porque ele já estava sendo demitido, o senhor, ao olhar, ele sabia que algo estava mudado. Porém, ele confiava na misericórdia, o quê? Do seu senhor, diz o pensamento. Diz mais, ele acreditava que o senhor estaria disposto a pagar o preço da sua salvação. Ou seja, irmãos, ele sabia que ele estava roubando o senhor, que estava estafando o dono da propriedade. Quando ele se deu conta que seria mandado embora, ele confiou ainda mais na misericórdia do seu senhor. Por quê? Porque ele disse, eu vou atuar astutamente, irei dar desconto a esses devedores para que eu possa ter uma carta de referência boa, para que eu possa conseguir um trabalho futuro. E se eu fizer isso, o meu senhor não me desmentirá. Ou seja, como ele não me castigou anteriormente pelos roubos que eu estava fazendo, tampouco me castigará pelo que eu vou fazer agora. Ou seja, a sua misericórdia me dará a salvação, porque ele não tinha força para cavar, para lavar a terra, tampouco o seu orgulho de judeu o permitia que ele fosse o quê? Mendigar. Então ele atuou dessa forma, confiando na misericórdia demonstrada pelo Senhor no início da conversa que eles tiveram. Ele acreditava que o senhor da propriedade, ou o homem rico, estaria disposto a pagar o preço da sua salvação. Por quê? Quando ele dá o desconto aos devedores, ele está praticando a sua o quê? A sua salvação. Ele está praticando a sua salvação. Mesmo sabendo que o mordomo tinha errado contra ele, o Senhor, o dono da propriedade, não o condenou. A sabedoria elogiada foi o saber que apenas o Senhor poderia pagar o preço pelo seu erro. Com isso, permitiu um recomeço em outro emprego. Há alguma semelhança no que nós vivemos hoje, irmãos? Ou seja, o Senhor estava sendo roubado. O Senhor posteriormente perdeu quando o mordomo deu desconto àqueles homens que deviam a ele. Porém, o Senhor em nada atuou com dureza, mas sim com misericórdia. O senhor da propriedade tinha direito de mandar matar aquele homem? Tinha direito 2 vezes, porque ele estava sendo roubado e foi roubado o quê? De novo. Porém, o Senhor atuou com misericórdia. E diz o pensamento que ele pagou o preço da salvação de quem? Do mordomo. Pagou o preço da salvação daquele mordomo 2 vezes. Por quê? Porque o mordomo havia estafado 2 vezes. Se ele fosse cobrar a dívida, a vida do mordomo seria quitada. Por isso que o Senhor diz, o Senhor o elogiou e disse, pois agiu com sabedoria. Por quê? Porque ele trabalhou para a sua salvação, confiando na misericórdia do Senhor. Irmãos, quando Jesus contou esta parábola, ele estava querendo ilustrar, irmãos, o plano da salvação. Ou seja, quem é o mordomo infiel? Nós somos o mordomo infiel. Quantas vezes nós roubamos do Senhor? Quantas vezes Satanás vai perante o trono da graça acusar-nos perante o Senhor? E o Senhor sabe que nós o roubamos? Sabe. E quantas vezes nós negociamos aquilo que não nos pertence? Ou seja, quando nós trabalhamos em favor dos outros, nós estamos trabalhando a nossa salvação. Ou seja, quando nós
pregamos o evangelho, nós estamos negociando o quê? A nossa salvação. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, nós falamos daquilo que não nos pertence. Por quê? Porque nós falamos de Jesus crucificado. Nós falamos dos méritos de Cristo. Nós falamos da salvação que ele conseguiu na cruz. E que participação tivemos nessa salvação? Nenhuma. Aquilo pertence a nós? Não. Porém, nós utilizamos dessa salvação para ganhar o quê? A nossa salvação. O Senhor disse: o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista de seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Resumindo, irmãos, Jesus estava dizendo aos discípulos que eles precisavam ter a mesma sabedoria. Ele está dizendo a nós que nós precisamos ter esta sabedoria. O mordomo é demitido e a sua culpa... Perdão, diz aqui um pensamento. O mordomo é demitido e admite a sua culpa mediante o silêncio. Ele não é preso e assim descobre a misericórdia de seu Senhor. Então decide arriscar tudo baseado nessa misericórdia. Ele faz reduções nos aluguéis, presumindo que o Senhor as aprovará. Ele é louvado por saber onde está a salvação e não por sua desobediência. Então, o Senhor sabia que os valores assinados pelos devedores haviam sido alterados. Por que então o mordomo é louvado? Porque ele sabia aonde estava o quê? A sua salvação. Nós temos que ser sagazes nesse sentido, irmãos. Saber aonde está a nossa salvação. E a nossa salvação, ela está na misericórdia do Senhor sobre nós, que muitas vezes somos mordomos infiéis. Então que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.